Muito bem, alunos do universo do mecânico, ó. Mande perguntas, hein? Dúvidas sobre os injetores. Estou aqui. Já nosso plantão de dúvidas aqui ao vivo. Preciso, pessoal, envie comentários, dicas, defeitos que pegaram aí sobre os injetores daqui da linha do Voyage 1.0 Flex. Bom, falar um pouquinho sobre as falhas nos injetores. Pessoal, um injetor pode ter as seguintes falhas. Ele está parcialmente obstruído, totalmente obstruído, circuito da bobina interna em curto, circuito da bobina interna, né, em circuito aberto. São 4 possibilidades, as falhas mais comuns nos injetores. Bom, primeiro, parcialmente obstruído é muito comum. É um defeito ocasionado pela má queima do combustível ou combustível de má qualidade também, para não falar principalmente, né? É o que mais acontece, né? Forma uma goma ou uma resina lá na ponta do injetor. É assim, enquanto ele está funcionando, vai bem. Quando desliga o motor, aquela última pulverizada, ela não queima. E aí ela vai ficar ali armazenada. Cria uma goma, uma resina na ponta do injetor. E essa goma ela vai, igual bola de neve, vai aumentando, até o ponto dela alterar até o ângulo de injeção do combustível. Agora, também não podemos esquecer, né? É um carro que funciona com álcool e ou gasolina. Álcool e gasolina, álcool ou gasolina. O que contribui ainda até mais, né, para a formação dessas gomas, dessa resina na ponta dos bicos injetores. Tá? Então, é um dos principais defeitos. Bom, depois do parcialmente obstruído, vem o totalmente obstruído. É quando cola a agulha. Ou seja, a agulha interna não mexe mais. Você coloca o injetor para funcionar, você não sente, você não ouve a vibração dele. Aí mede a bobina interna, tem resistência, tá legal, a bobina está funcionando. Mas por que não está batendo o bico? Ele emperra o pino. Dá para desemperrar? Dá para limpar ele? Até dá. Jogue bastante descarbonizante em spray, né? Tanto de um lado quanto do outro. Alimenta ele com positivo e negativo e dá pequenas batidinhas nele. Na parte de aço, né? Não na parte de plástico, na parte de aço. Ele tende a soltar, tá? Normalmente costuma soltar e aí faz isso com o restante. Ou seja, a goma foi tão forte, mas tão forte, que chegou a colar a agulha no seu lugar. E aí aquele cilindro não funciona de jeito nenhum, né? Não pega o motor, né? Não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Bom, temos ainda curto-circuito, que é o curto-circuito quando o circuito interno fecha um fio no outro. Aí temos falha em curto-circuito. E depois, circuito aberto. Circuito aberto é quando a bobina interna rompe, né? Ou seja, ela não injeta mais. Então são o quê? Várias possibilidades que nós temos, vários tipos de falhas bem distintos um do outro, né? É possível sim fazer tamanha manutenção, mas precisa tomar cuidado, principalmente com a obstrução dos injetores, tá? Vamos lá falar um pouco dessas falhas. A carbonização com grande acúmulo na região do prolongador do injetor é um dos fatores que mais causa mau funcionamento do motor, pois é alterado o ângulo de injeção de combustível. Então, pessoal, quando carboniza, quando cria goma, temos grandes problemas na injeção de combustível, porque altera o ângulo, altera a vazão, o combustível, em vez de pulverizar, ele tende a escorrer. Agora, entenda o seguinte, a goma, o verniz, é causado por combustível não queimado. A carbonização normalmente é causada por má vedação de válvula, ou seja, está voltando queima para a admissão, aí carboniza,
ou blow-by, né? O respiro do óleo do motor com grande fluxo de vapor de óleo, também carboniza. Então, de acordo com o tipo de carbonização, dá para entender um tipo de defeito no carro. Tá bem atento com isso, tá? E outra, tirou o injetor, viu que lá dentro está cheio de carvão, vai ter que tirar o coletor de admissão para fazer uma bela de uma limpeza lá dentro. Porque não adianta nada eu tirar os injetores, limpar eles no ultrassom, trocar os anéis O-rings, deixar lindo lá fora. E lá depois, quando colocar no lugar, bate o combustível lá e ele escorre, ele não limpa. Então, tem que ser realmente feito a manutenção, a verificação, tá? E claro, a limpeza desse carvão. Belezinha? Vamos lá. E a limpeza do injetor? Bom, nós temos primeiro a limpeza do carvão lá no coletor de admissão, né? Lá normalmente, com spray de descarbonizante, se consegue fazer uma boa limpeza, tá? Geralmente é possível. Em casos críticos, tire o coletor de admissão, tá? Ajuda bastante a limpeza. Normalmente a limpeza do injetor é feita assim, né? Por sistema ultrassom, ou seja, o injetor fica ali pulverizando, né? No equipamento de limpeza e teste, e depois na bureta conferimos a vazão dos 4 injetores, que tem que estar bem próximo um do outro, né? A diferença é mínima, tá? Mas o que manda mesmo aí o injetor, a questão da manutenção, é isso. É a cuba que faz a limpeza por ultrassom dos injetores. Ou seja, quebra as sujeiras, as moléculas de carvão e resina da ponta do injetor, principalmente. Tá? Então é muito importante fazer a limpeza, principalmente a preventiva, né? Para poder justamente, né, termos o quê? A certeza que o motor vai funcionar dentro dos parâmetros, dentro de um princípio que a montadora determinou. Bom, limpeza. Em média, a cada 30 mil quilômetros, os injetores devem ser removidos para a limpeza pelo sistema de ultrassom, além de testes de vazão, de injeção, antes e depois da limpeza e troca dos anéis O-rings. Então a limpeza recomendada a cada 30 mil quilômetros em média, ou quando tiver algum defeito. Tá? Tira-se os injetores, faz-se a limpeza, faz-se o teste antes ou depois, ou só depois, né? Para poder, efeito comparativo, ter uma ideia de como estava e como ficou. Bom, não dava para ver tudo sem desmontar. Ah, mas alguma coisa você já vê. Por exemplo, os anéis O-rings. Vai ter que trocar. Não tem jeito. Não dá para reaproveitar os anéis O-rings dos injetores. Tirou? Tem que trocar, senão vai dar má vedação. Começa por aí também a tal da manutenção. Tá? Os injetores, pessoal, temos a grande, né, causa, a grande pedra no caminho, que muitas pessoas pensam que a limpeza do injetor simplesmente não existe. Não resolve nada. É coisa para a oficina ganhar dinheiro. Não, não é nada disso. Os injetores sujam realmente, carbonizam realmente, forma resina realmente. Isso é realidade, tá? E aí o funcionamento do motor fica irregular. Uma vela muito gasta, que deixa aí uma mistura não perfeitamente queimada, vai ajudar a contribuir uma resina, uma sujeira, com toda certeza. Agora, o importante é entender que é necessário limpar os injetores e que a sua limpeza não é na bureta. A sua limpeza é no ultrassom. É na vibração por onda sonora que nós temos o quê? A quebra da sujeira dos injetores. Então é importante ter essa característica de limpeza, de organização e até troca dos anéis O-rings quando necessários. Tá? Até isso é importante. Mas temos que ter em mente o seguinte: um motor bem cuidado, com manutenção em dia, tende a ter poucos problemas
na parte de verificação de funcionamento, ou mesmo, né, de dar uma passeada, né, com o veículo para testar, não passear, né, um teste de rodagem para entender como o injetor sujo deixa o carro amarrado, deixa o veículo com pouca aceleração e, claro, mais gastão, pessoal. Mesmo o carro amarrado acaba gastando mais combustível. Belezinha? Bom, vamos falar agora sobre o compressor AC. Compressor do ar condicionado. Aí a foto real lá do carro, né? Ó, o compressor do ar condicionado, tendo a sua correia acionada, né? Temos o que aqui? O componente responsável por mandar o gás da linha de baixa para alta pressão. E aí consegue-se o quê? Fazer uma adequação violenta de funcionamento. Bom, o que poderemos ver aqui nesse ar-condicionado, por exemplo? O controle de acionamento do relé do compressor do ar-condicionado é efetuado pela ECU através de seu pino A42, que fecha o circuito do relé 3 e este envia a tensão da bateria para a compensação do compressor, né, para a embreagem do compressor. Então, o que é isso? Quando aperta o botão lá dentro do AC, esse botão não vai para o compressor diretamente, ele vai para a injeção eletrônica, para o gerenciamento eletrônico. Esse, via relé 3, comanda a bobina do relé 3, e o relé 3 manda o positivo necessário. Ou seja, há um grande controle em cima disso, para justamente facilitar, né? Deixar mais fácil o funcionamento, sem comprometer o módulo, né? Porque uma embreagem do compressor do ar, em curto, pode derreter um módulo na injeção. Sim. É para o módulo mandar negativo para a embreagem do compressor. Tá, só que não adianta, está vindo um positivo tremendo no sentido contrário. O que acontece? Torra o módulo da injeção. Então, como é um item acessório, um item não tão necessário, né? Nem é necessário para o dia a dia, né? Torna-se o quê? Um item que é comandado individualmente. Por quem? Pela ECU, via relé 3. Então o módulo recebe ordem para funcionar o ar-condicionado. O módulo manda o pulso para o relé 3, através do pino 42, fechando o circuito, alimentando o módulo novamente. Então são o quê? Características que nós temos, né, para o controle do sistema do ar condicionado, tá? Mas não acabou. Temos mais informação ainda para compartilhar com vocês. Eis aqui um módulozinho de controle do eletroventilador. Temos aí um sensorzinho que comanda isso para primeira velocidade, segunda velocidade, as duas velocidades e por aí vai. Então esse circuito ele faz o quê? O controle da primeira e da segunda velocidade. Ou seja, internamente ele tem fusível, né? Tem comandos, tem uma forma de ser acionado também à distância. Pelo módulo da injeção, é claro. Então o módulo da injeção comanda o relé e o relé manda o positivo para funcionar a primeira velocidade, para funcionar o relé do compressor, tá? Então é nesse pequeno módulozinho aí, ó, pendurado do lado do ventilador, nós temos as duas velocidades do relé. Primeira velocidade, a mais lenta, segunda velocidade, né? A velocidade mais forte, né? Tem mais torque, mais energia girando o eletroventilador, tá? Falar então sobre essa primeira velocidade para vocês. Ainda temos o pressostato de controle de pressão, que via pino A17, via pino A40, é controlado o relé 2 para acionamento do motor da ventoinha. Ou seja, temos um controle de velocidade, primeira e segunda. Primeira velocidade,
Quando entra o ar-condicionado, ele já entra a primeira velocidade. Segunda velocidade é a velocidade real, né, do motor. Quando o motor aquece, entra a segunda velocidade. E quando entra as duas? Quando o pepino está grande, né? O pepino está muito grande. Aí aciona as duas logo de cara, tá? Mas o importante é o pessoal entender que primeira velocidade é a velocidade do ar-condicionado. Segunda velocidade já é a velocidade real do veículo, né? Necessária para o veículo funcionar. Então há um pouco de diferença, né, entre uma coisa e outra. Mas o importante é entender que quem comanda o compressor do ar é a ECU da injeção. Quem comanda a bobina de ignição é o próprio módulo da injeção. É um módulo de gerenciamento eletrônico e que faz toda a diferença, né, para o correto funcionamento do motor, para o correto, né, funcionamento do sistema. Então temos aí ar-condicionado e primeira velocidade. Agora uma grande curiosidade. Na parte de sensores, o sensor recebe do módulo positivo e negativo e espera a resposta. Aqui na parte de atuadores é diferente. O módulo só vai fazer cálculos, ele tem que receber toda a informação dos pontos de entrada, né, dos comandos de entrada do veículo. Então é importante também ter essa característica. Quem é essa? Ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico aqui do Voyage 1.0 Flex. Vamos à nossa, né, dica final. Mesmo sendo um sistema flex, temos a possibilidade de aprendizagem forçada via scanner. Assim, conseguimos até testar, né, ou simular o defeito na oficina. Dá para simular? Dá. Dá para testar? Também dá. Então é possível usar um pouco a inteligência, a experiência para fazer o teste nesses componentes. Belezinha? Vamos lá. A perguntinha da nossa aula. A limpeza de injetores é realmente necessária? Tem que fazer a limpeza dos injetores? Resposta, né? Sim. Em média, cada 30 mil quilômetros. Belezinha? Estamos aqui com o nosso plantão de dúvidas, né? Vamos lá. Comentar um pouquinho sobre as dúvidas, as perguntas, né? O Juliano Ferreira de Freitas até comentou, né? Ontem eu perguntei sobre os bicos injetores sem pré-filtro que tinha no veículo. Realmente estavam sem. Coloquei novos e o veículo ficou ok. Beleza, Juliano. Rony Godoy Chaves, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, no corpo de borboleta desse veículo, quando ele está muito sujo, provoca uma rotação irregular que faz com que a central eletrônica desligue e ligue intermitentemente o compressor do ar-condicionado? Sim. Se a lenta não estiver regular, estiver com muita oscilação ou muito lenta, ele desacopla o ar-condicionado. Porque antes perdeu o funcionamento do ar-condicionado do que o motor morrer e causar um acidente, né, uma manobra, coisa do gênero. Então, realmente, ele é desativado. Leandro Calegaro Gordilho. Scopino, qual a sua opinião sobre os líquidos de flushing que são vendidos para serem adicionados ao combustível? Particularmente, eu não recomendo para meus clientes. Quando se coloca alguma coisa no tanque de combustível, pode causar um efeito bom ou nenhum efeito, ou um efeito negativo. Se promete limpar os bicos injetores, desacredite. Porque nem tem como comprovar isso, né? E outra, se um líquido fosse limpar a sujeira do bico injetor, não ia ter sujeira. A própria gasolina iria limpar também, né? A gasolina tem um poder de limpeza muito grande. Imagina ela pulverizada. Você amplifica esse poder de limpeza da gasolina, né? O que forma ali são gomas, são vernizes ou carvões que num flush não vai resolver. Tá? Então, flush para limpeza de bico, pode esquecer. Tá? E perguntou também, para a limpeza dos injetores,
temos que retirar o prolongador. Há alguma ferramenta? Olha, nunca vi ferramenta nenhuma, mas realmente o ideal é retirar, já troca o anel O-ring, né, do injetor e já limpa o prolongador por dentro, que ali também carboniza bastante, né? Então, o ideal é sempre desmontar o prolongador do injetor para ficar melhor ainda a limpeza, tá? O Genério Luiz Possamay perguntou: um veículo com rodagem muito alta, 170 mil quilômetros, que nunca foi feita a limpeza do injetor. Será que isso é possível? Olha, primeiro, 170 mil quilômetros, pode ser que o injetor nem esteja mais vedando corretamente. É tanto bate, que pode ter desgaste na ponta da agulha do injetor. Tá? Isso acontece. Não pense que injetor é para a vida toda, que não é. Não existe prescrição para troca. Ah, a cada 30 mil, a cada 100 mil, a cada 200 mil, troca o injetor. Esqueçam, isso não existe. Não existe a preventiva troca do injetor. Existe a corretiva. Agora, injetor estraga realmente. Tanto ele bate, chega uma hora que ele não veda direito. Tá? Tem injetor que queima a bobina interna. Tem injetor que ele não pulveriza no ângulo correto. Mesmo depois de você limpar 1, 2, 3, 4 vezes, ele continua injetando em ângulo errado. Então, tem que injetar na hora certa, na quantidade certa, no ângulo certo. Se não está de acordo, mesmo depois de 2, 3 limpezas, troca. Teria que trocar o eletroinjetor. Não tem outra opção, né? Então tem que fazer o quê? Se trabalhar sempre testando e fazendo a manutenção. Injetor se troca. Mas antes de trocar, tem que tentar fazer a limpeza. Deixar os 4 com a pulverização, a injeção, com a mesma vazão. Tudo bem equilibradinho os 4. Isso que é realmente o ideal. Tá ok? Então viram que o módulo da injeção comanda os 4 eletroinjetores de forma individual, seguindo a ordem, né? 1, 3, 4, 2. E que também o módulo, a ECU, comanda indiretamente o compressor do ar-condicionado. Ou seja, a embreagem de acoplamento do compressor do ar-condicionado é comandado pela ECU de forma indireta. Então a ECU comanda o relé e o relé manda a tensão da bateria para acoplar, né, a embreagem. E mais, já comanda o eletroventilador na sua primeira velocidade, né? Vocês viram na aula de hoje o mesmo tema, ou seja, comanda um relé do compressor, um relé do eletroventilador, né? Para que também, ao ser acoplado o compressor, também entre em funcionamento a primeira velocidade do eletroventilador. Assim teremos o quê? Um controle bem correto de um acessório muito utilizado, que é o ar-condicionado, com o eletroventilador na sua primeira velocidade. Assim se consegue controlar a temperatura do motor de forma bem correta. Tá ok? Muito bem! Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma semana, mais uma aula técnica sobre o Voyage 1.0 Flex. Semana que vem, próxima quinta-feira, veremos Atuador, parte 2. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson, e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. Dicas de válvula termostática linha Fit. Cuidado com a aplicação. Existem 11 modelos diferentes de válvula termostática para essa aplicação. Vou dar um exemplo. Um exemplo quando o carro sem ar quente possui uma válvula termostática com apenas um cano e 2 furos para sensores. Um gerenciando a injeção eletrônica
e o outro sensor temperatura do painel. Quando com ar, possui uma válvula termostática com 2 canos e também com 2 sensores. Mas cuidado, por quê? Existe um outro modelo com a válvula termostática com apenas um furo. E agora, qual que eu vou utilizar? Um sensor misto, gerenciando a injeção eletrônica e o ponteiro no painel. E cuidado, porque a aplicação com ar e sem ar, 2 canos e 1 cano. Para não ocorrer esses tipos de aplicação errada, utilize sempre nosso material linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.